Todos pensavam que ele era apenas um garoto fraco da vila, mas ele acaba sendo a reencarnação do dragão mais poderoso, que foi injustamente morto pelos humanos muitos anos atrás. Mesmo tendo ajudado a humanidade a lutar contra várias bestas demoníacas no passado, o ódio dos humanos pelos dragões era tão forte que enviaram um grupo de aventureiros incrivelmente poderosos, que conseguiram entrar no covil do antigo dragão e prendê-lo completamente. A história então começa com um dos heróis dando o golpe final em um dragão. O dragão, confuso, confessa que não lembra de ter feito nada para os humanos quererem matá-lo, relembrando a eles que já foi aliado da humanidade em alguns momentos. Por sua vez, ele pensa que tem alguma coisa mais profunda acontecendo, considerando a possibilidade dos humanos estarem sendo forçados a fazerem isso. Contudo, ele aceita seu destino sem dar desculpas, e morre, imaginando que talvez tenha vivido tempo demais. Ele sabe que esse não é o fim certo para um dragão divino, ainda mais um que existe desde a Era dos Deuses. Mesmo assim, ele acha que não seria tão ruim um dragão divino partir assim. Aguardando pela paz do submundo enquanto se desfaz em pó, o destino traça outro caminho para ele, pois em vez de sumir, renasce no corpo de uma criança pequena. Nesse instante, ele abre os olhos e vê os pais e uma senhora idosa na frente. Percebendo que a velha, ao vê-lo acordar tão rápido, considera que ele possa ser um prodígio. O pai, repleto de orgulho, diz que é óbvio, afinal, o garoto é filho dele. A mãe lhe dá o nome de Dolan e o apresenta ao pai e ao irmão mais velho. Então, a história avança anos no futuro. Encontramos um Dolan mais velho contemplando o pôr do sol, e uma garota chamada Ari se aproxima para guiá-lo de volta para casa. Ele sorri para ela, e ela pergunta no que ele está refletindo. Dolan responde que não é nada, e os dois retornam para a aldeia. A história revela que Dolan reside em um lugar chamado Varen, perto da borda norte do reino continental de Arcrist. A cena muda para o dia seguinte, quando Dolan acorda e segue sua rotina diária. Nessa aldeia, a agricultura é a única ocupação, então ele trabalha nos campos todos os dias para se sustentar. Após tomar café da manhã, Dolan vai para a vila. Ele comenta como em Varen você é considerado adulto ao completar 15 anos, e as pessoas esperam que viva de forma independente. Ele tem 16 agora, e já deixou a casa dos pais, vivendo por conta própria. Mais tarde, ele está no rio pescando, e o seu irmão menciona que ele tem que verificar o pântano amanhã. Dolan afirma que vai, pois algo precisa ser feito, já que os homens lagartos estão ausentes há um mês. O irmão sugere que os soldados da aldeia deveriam lidar com isso, mas Dolan sabe que o Capitão Ben e os outros guardiões estão ocupados protegendo o lugar. Assim, ninguém tomará a iniciativa se ele não o fizer. O irmão pergunta se Dolan tem certeza de que não quer que ele acompanhe, mas Dolan rejeita, dizendo que já tem tudo sob controle. Nesse instante, ele sente um puxão na vara de pescar e captura o peixe. Depois de levar o peixe de volta para a aldeia, uma soldada chamada Melita vê sua pesca e diz que ele teve uma boa sorte, mas ela sugere que ele deveria estar se preparando para a jornada de amanhã em vez de pescar. Dolan desconsidera, dizendo a ela que tem se preparado aos poucos, todos os dias, desde a semana passada. Ele agradece a ela por ajudar a persuadir o chefe a aprovar a missão. Melita minimiza, dizendo que não é grande coisa, já que Dolan sempre auxilia no treinamento dos soldados. Dolan pergunta a ela e ao homem que está com ela, Albert, se eles estão de saída. Eles respondem que estão indo para uma reunião sobre a próxima sessão de treinamento das crianças. E Albert aconselha que Dolan não se preocupe com eles. Ele deve se focar na expedição de amanhã. Depois disso, Dolan vai para casa e salga os peixes para mantê-los frescos. Mais tarde, Ari aparece, lembrando que é dia de prática de magia. Ele se pergunta se ela veio buscá-lo, mas ela disfarça, dizendo que estava apenas na redondeza. Em seguida, Dolan pratica magia com a senhora mais velha de antes. Ele lança um feitiço chamado Raio de Energia em um alvo, e todos ficam impressionados com a precisão e potência. A velha senhora o elogia, dizendo que sua magia de ataque ainda está afiada. Dolan confia nas habilidades dela, e ela diz que é hora de aprimorar a magia de cura, seu ponto mais fraco. Após a prática, ele vai para casa, mas encontra uma garota de cabelos prateados no caminho. O chefe a apresenta como Cristina e diz que ela ficará por um tempo. Ele alerta Dolan discretamente para não ofendê-la, já que ela é uma nobre. Dolan aperta a mão dela, e depois que ela sai com o chefe, ele pensa que ela parece bastante competente. Mais tarde, Dolan retorna para a aldeia depois de colher algumas frutas. Ele explica que os invernos aqui são tão frios que podem congelar alguém até a morte, e os verões são extremamente quentes também.
Ele menciona que ficou surpreso que as pessoas conseguem sobreviver em um ambiente tão desafiador. Quando chega à casa dos pais, seu irmão Marco o cumprimenta, e Dolan lhes oferece as frutas que colheu na floresta. Sua mãe agradece, e todos se sentam para saborear uma refeição que ela preparou. Enquanto Dolan come, ele diz que a comida dela é sempre de primeira, e seu pai lhe diz que viver sozinho pode ser tranquilo, mas ele deveria considerar se casar para não ficar isolado. Dolan lembra que seu outro irmão Dylan disse a mesma coisa, mas ele lhes diz que quer aproveitar a vida de solteiro um pouco mais. Marco lembra que Dolan está indo para o pântano amanhã, e a mãe deles espera que ele não se meta em apuros. Dolan a tranquiliza, dizendo que não vai fazer nada imprudente. Seu pai intervém, dizendo que agora é decisão de Dolan, já que ele é adulto, mas espera que ele volte em segurança e não deixe a mãe gritando seu nome de preocupação. Dolan promete que voltará inteiro, e até brinca que terá uma história incrível para contar quando voltar. No dia seguinte, quando ele está prestes a ir para o pântano, toda a aldeia aparece para se despedir dele. Ele acha que é um pouco exagerado, mas o capitão Ben diz que não é, dizendo que esse é o tipo de missão que os soldados deveriam lhe dar. Melita intervém dizendo ao capitão que ele não pode ir, pois a aldeia pode ser atacada por monstros enquanto ele estiver fora. Então a sacerdotisa Lida dá uma bênção rápida a Dolan. A mulher mais velha o avisa para ter cuidado, já que sua leitura de sorte teve más vibrações e Dolan leva seu conselho a sério. Ari timidamente entrega um pouco de comida, e Dolan brinca dizendo que ela é sua salva-vidas do almoço, e então ele parte da aldeia. A caminho do pântano, Dolan explica como os homens lagartos do pântano costumavam negociar com os aldeões de Varen, mas desapareceram um dia. Como ninguém mais conseguiu descobrir, ele se ofereceu para investigar. Finalmente ele chega ao pântano. Ele verifica o lago para descobrir o que está causando a perturbação e percebe que o poder do elemental da terra no pântano está ficando mais forte, enquanto o poder do elemental da água está enfraquecendo, movendo-se cautelosamente, lembrando-se do aviso da velha. Ele sente algo por perto. Ele pega sua espada pensando que apenas monstros fortes podem sobreviver em um pântano como este, e avista uma bela lâmina ao sacar sua arma. Ele fica surpreso pensando que essas criaturas são bem raras por aqui. A lâmina pergunta se ele está sozinho, e quando Dolan diz que sim, ela fica aliviada. Ela se pergunta o que fazer a seguir, e lembra que sua mãe a ensinou a usar charme em situações como esta. Ela começa a fazer uma dança maluca achando que está sendo sedutora, e diz a Dolan que não veio para lutar. Nesse momento, um monstro aparece atrás dela, pronto para atacar. Dolan intervém salvando-a, e ambos se escondem debaixo de um grande cogumelo próximo. A lâmina pergunta o que é aquela criatura, mas Dolan rapidamente diz para ela calar a boca e esconder a cauda. O monstro eventualmente passa sem notá-los. Quando ele se vai, Dolan diz a ela que agora é seguro, e novamente ela pergunta o que era aquela coisa. Dolan explica dizendo que é um elemental da terra enlouquecido. Ele continua explicando que homens lagartos costumavam viver no pântano, mas desapareceram de repente um dia, e que provavelmente é por causa disso. Ele se lembra de ter ouvido falar sobre um grande terremoto recentemente, e imagina que foi isso que desestabilizou o elemental. Ele está chateado porque não há como revertê-lo ao normal. Então ele se apresenta como Dolan, e ela diz que seu nome é Selina. Ele pergunta se ela pode usar magia, e quando descobre que sim, sugere que se unam para derrotar o elemental louco. Selina se assusta dizendo que ela também é um monstro da terra. Então seus ataques podem nem funcionar nele. Mas então, ela revela que tem um feitiço racial único que pode funcionar. Ouvindo isso, Dolan sugere que ele ficará na frente enquanto ela o apoia, e ela concorda, dizendo que vão lutar juntos até que a morte os separe. Dolan dá risadas, e fala que isso é algo que as pessoas dizem quando estão se casando, deixando Selina toda envergonhada. Depois disso, eles se escondem esperando o elemental da terra aparecer. Selina está se sentindo insegura sobre se juntar a um humano que acabou de conhecer, mas quando Dolan dá o sinal, ambos avançam. O monstro ataca, e Dolan bloqueia protegendo os dois. Selina começa a entoar sua magia, invocando uma cobra que se enrola no elemental de terra, prendendo ele. Dolan aproveita o momento e se aproxima. Selina luta para manter o monstro preso, mas ele se liberta. Nesse momento, Dolan já está bem perto, desviando do próximo movimento do monstro saltando sobre ele, finalizando ao cortá-lo ao meio com sua espada, que ele energizou com magia dracônica. Isso causa um pequeno deslizamento de lama, deixando Selina coberta de lama. Dolan verifica como ela está, perguntando se está bem. Além de estar suja de lama, ela está bem. Ele agradece pela ajuda e diz que deveriam limpá-la porque provavelmente está congelando. Depois de pegar os cristais que o elemental de terra deixou cair, a cena corta para Dolan e Selina, relaxando em uma antiga cabana em ruínas. Dolan está preparando comida,
e Selina está divertida com o fato de que ele não tem medo dela. Dolan diz a ela que ela é diferente das lâmias que ele conheceu antes. Ele explica que as que ele conheceu geralmente são mais cautelosas com os humanos e tendem a ser mais agressivas. Dolan pergunta a Selina o que ela está fazendo por aqui, já que não há vilas de lâmias por perto. Ela explica que quando as lâmias completam 17 anos, elas devem sair e começar a procurar maridos. Seguindo essa regra, ela está em sua jornada para encontrar um homem e Dolan acha isso interessante. Então ela explica que lâmias são uma raça composta apenas por mulheres, e elas só dão à luz meninas. Raramente tem meninos e mesmo quando tem, os meninos são sempre da mesma raça que o pai. Ela também revela que as lâmias vieram de uma maldição que atingiu uma mulher humana, e essa maldição foi passada através das gerações. Por causa disso, elas são parte cobra, e seus fluidos corporais são venenosos. É por isso que elas devem encontrar um marido com dedos fortes que possa lidar com veneno. Caso contrário, seus maridos acabam mortos quando tentam ter filhos. Dolan percebe que deve ser difícil para ela encontrar parceiros, e ela concorda. Selina compartilha que sua mãe conheceu seu pai enquanto estava em uma jornada, assim como ela está fazendo agora. E seu pai era humano, assim como Dolan. Ele acha isso fascinante, mas isso faz Selina sentir que ele está tratando-a como uma criança. Dolan rapidamente diz a ela que não está, e que na verdade, estava pensando que ela é muito fofa. Isso a faz corar. Então eles começam a comer. Selina adora a comida e fica toda animada perguntando do que é feita. Dolan fica feliz que ela gostou e diz que sua mãe lhe ensinou a cozinhar. Ele compartilha que em noites frias ele se reuniu ao redor da panela para saborear essa refeição. Selina percebe o quanto ele ama sua família, já que ele está sempre sorrindo quando fala deles. Ele admite que sim, e diz que não se sente mais como um dragão solitário em uma caverna. No dia seguinte, eles apertam as mãos para se despedir, e Dolan se lembra que lâmias gostam de energia vital. Então ele dá um pouco da sua, mas é demais para ela, e ela desmaia. Ele rapidamente verifica se ela está bem, pensando que sua energia vital de dragão pode ter sido forte demais. Dolan então diz a ela que está voltando para sua aldeia, e Selina diz que vai para o sul continuar procurando um marido. Dolan pede a ela para visitar sua aldeia quando encontrar um, dizendo que a apresentará o seu dedo de dragão. Ela concorda entusiasticamente por dentro, e ambos seguem seus caminhos separados. Opa pessoal, curtiram o primeiro episódio de Goodbye Dragon Life? Se quiserem parte 2, comentem aí pra eu saber, porque esse anime é muito bom mesmo. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, ou em algum desses animes que vocês podem maratonar. Valeu pelo like, fui!